gente, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Alexandra. A gente está aqui com as alunas Maria Luísa e a Maria Clara. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente tem um bate-papo com a Sofia, que a gente está tentando construir trajetórias inspiradoras. E ela está aqui para trazer essa trajetória, mostrar um pouquinho que os sonhos vai muito além da sala de aula. Hoje a conversa está bem especial. A Sofia, foi nossa aluna desde 2011. Ela foi estudar cinema no Canadá, em Vancouver. A ideia é a gente bater um papo leve, como se a gente estivesse entre amigas aqui, falando um pouquinho das escolhas, medos e desafios e conquistas. Seja muito bem-vinda. Para começar, para contar um pouquinho para a gente quem é você hoje e como essa paixão pelo cinema surgiu. Claro, meu nome é Sofia. Sofia Cameron, tá ali. Eu me formei em 2022 aqui no EG e eu estudei cinema e hoje eu sou cineasta, produtora de filme, sou calígrafa também e sou também produtora de arte em filmes. Eu sempre fui muito ligada com a parte de arte, certo? Sempre, desde pequenininha, eu sempre gostei muito de atuar, sempre gostei muito de dançar, sempre fui muito... desenhava muito também. E sempre quis ser atriz, na verdade. Eu gostava muito dessa parte de cinema, né? E aí, quando eu tinha uns 16 anos por aí, eu vi que tinha um curso de produção de filme e eu fiquei muito interessada, né, nessa parte de produção que não é só pegar uma câmera e filmar. É basicamente, né, criar uma história através da imagem, né, do visual. Eu tenho dupla cidadania canadense, sim. Isso desde pequena que você tem a dupla cidadania? Sim, desde que eu nasci eu já tenho o meu passaporte canadense, que por conta do meu pai ser canadense, meu pai saiu do Canadá, certo? Então ficou um pouquinho mais fácil pra mim, pra simplesmente ir lá, não precisar de toda a documentação, de, né, visa, etc. Sempre tive esse sonho de morar no Canadá, por conta de eu ter a minha família de lá, e eu cresci ouvindo as coisas maravilhosas que tem, né, do Canadá. E então, quando eu fiz 18 anos, assim que eu me formei no ensino médio, eu me mudei pra lá. E eu comecei a vida, assim, basicamente do zero de novo, tentando criar minha vida lá. E até hoje, né? Tô há 3 anos lá, então. Então, Sofia, você falou um pouco que você teve, assim, um primeiro contato com o curso de produção de audiovisual, e foi assim que você, né, decidiu que você queria esse curso. Mas o curso de produção que você teve, esse primeiro contato, foi direto da sua faculdade? Ou você foi descobrindo com o tempo que era uma possibilidade estudar nessa faculdade no Canadá? Eu não, na verdade, eu não tinha feito um curso antes. Foi um curso que eu descobri que foi diretamente aquele curso da faculdade que eu fiz, né? Quando eu tinha 16 anos, como eu disse já, eu encontrei a faculdade Vancouver Film School, que foi a faculdade que eu me formei. Então sempre foi uma escolha aquela faculdade? Sim. Foi a faculdade que eu queria desde o início, mas assim, eu não sabia se eu ia passar ou não, e eu acabei passando nessa, e eu também passei na Toronto Film School, né, que foi, assim, uma decisão muito difícil, porque Toronto também é uma cidade muito maravilhosa, então eu tava numa dúvida, assim, mas a Vancouver ganhou, que foi a que eu queria desde sempre, né. Quando você partiu pro Canadá, querendo ou não, você já tinha uma conexão com o país por conta do seu pai, da sua avó, que você falou. Mas mesmo assim, saindo do Brasil, né, que é um país muito tropical, com uma cultura, assim, muito forte. Muito forte, muito calorosa, né? Sim. Como que foi partir para um país que é o Canadá, que é tão diferente da gente? Teve algum choque cultural, assim, uma diferença que gritou pra você? Com certeza. Assim, como você disse, né, o Brasil é muito caloroso, a cultura é muito forte. Lá a gente tem uma influência de diversas culturas diferentes. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que vêm da China, por exemplo, muitas pessoas que vêm da Índia. Então, eu tenho aquele contato com vários tipos de culturas diferentes, inclusive a canadense, claro, mas, assim, as pessoas são muito mais reservadas, eu diria. Então, foi aquele choque um pouco, porque eu acabo tendo aquela personalidade de... ela é muito, muito alegre, muito, eu sabe? ia falar isso, porque a gente tem muito... Só de ver você falando, você fala com as mãos. E é muito aí brasileiro. muito Exatamente, brasileiro, muito aquele negócio de brasileiro. abraçar, e aí vai Sim, cumprimentar, sim. beijar. Abraço, eu quase não abraço ninguém lá. Sério? Não tem. Você sente falta? Muito, faz muita falta. É que eu Nossa. acho que lá quando as pessoas, tipo, se conhecem, elas cumprimentam mais com a mão, tipo, oi, tudo bem? Não só isso, né? Um todo da experiência. Ela teve, assim,
uma consequência emocional pra você, você diria mais negativa ou mais positiva? Por exemplo, momentos, às vezes, de se sentir sozinha ou vontade de voltar pra cá. Sim, assim, depende bastante. Eu tô lá há 3 anos, certo? No começo, eu posso te dizer que foi bem difícil. Sim. Assim, os meus melhores amigos estão aqui e a gente quase não se vê, né? Eu volto pro Brasil normalmente uma vez por ano, às vezes 2, mas os meus melhores amigos estão aqui, então lá é difícil por conta daquele fato das pessoas lá serem mais reservadas, né? É bem difícil fazer amigos, porque os amigos deles, se eles estão em um grupo, eles não querem se envolver com mais gente. Entendeu? Eles não Isso são foi abertos. difícil pra Muito. montar uma rede de apoio, assim, pra você lá? Bastante, bastante. Principalmente no começo, né? Como eu já disse. Mas, assim, ao longo do tempo, eu tive que ir me acostumando e me adaptando àquela cultura deles, Sim. sabe? Mas amigos mesmo, a maioria são imigrantes. Então, E não são canadenses. não, Então é muito não. forte essa cultura de imigração lá. É bem forte, sim. Verdade, é incrível. Qual foi, Verdade tipo assim, maravilhosa. os imigrantes que você mais encontrou? Porque eu sei que lá tem bastante indiano também. Tem. Eu diria os indianos, os iranianos e os chineses. Tem muito deles, mas onde eu moro, West Vancouver, porque aqui tem Vancouver, West Vancouver é aqui. Lá a maioria são iranianos e chineses. Então, eu tenho bastante contato com eles. Os indianos, eles ficam mais Acho que mais pro pra sul. Toronto também. Também, tem bastante lá também. Meu, Vamos conversar um pouquinho agora sobre a sua universidade. Você já Vamos. se formou Já me lá, formei. né? Você já está na área de trabalho. Estou. Conta um pouquinho da sua universidade. Como foi ingressar? Como eram as aulas? Tá. Como você fez para fazer? A gente Legal. sabe que você é cidadã, né? Sim. Canadense. Então, é lógico que para você é mais fácil, mas algumas coisas são iguais. Sim. Então, o processo, às vezes, para você foi mais fácil em relação à documentação. Foi. Porém, o restante do processo é o mesmo, como se a Maria Clara ou a Maria Luísa quisesse também Sim. acessar alguma universidade lá no Canadá. Então, para ingressar, eu precisei fazer o application. Então, eu comecei a faculdade em junho de 2022 e eu terminei em julho de 2023. Então, é 1 ano de você faculdade. começou em junho? 23. Ah, tá. 2023 e eu terminei em 2024, desculpa. Eu já olhei e falei, nossa, mas... A faculdade é uma faculdade extremamente intensiva. Uhum. Por conta de ser 1 ano só, é basicamente 4 anos, 3 anos mais ou menos em 1 ano. Então, as aulas começavam mais ou menos a partir... Depende do dia também, porque teve dias que as aulas começavam às 6 da manhã e terminavam às 10 da noite. Sabe? A gente tem intervalo, claro. A gente tem 3 intervalos de 1 hora, mas é bem intensivo. As aulas, assim... A maioria das aulas é tudo muito na prática. Então, assim, na primeira semana de aula, a gente já foi para set, a gente já estava mexendo em câmera. E, assim, 2 semanas depois, a gente já estava tendo uma prova de como montar a câmera, como, sabe, esse tipo de coisa, todos os equipamentos. E aí, na primeira semana também, a gente teve a nossa aula de production design, que é a parte de arte no filme, né? Que é construção de set, etc. Então, 1 mês depois, a gente foi criar o nosso próprio set e essa foi a prova. Então, foi uma das provas finais, né? Dos bimestre, né? Que tudo é bimestral. Então, como é 1 ano, são separados em 6 termos, né? Então, cada termo são 2 meses. A cada final de termo, a gente tem uma prova, só que não é uma prova escrita. A gente teve 2 provas escritas que eram na parte de cinematografia. Então, foi aí que a gente teve matemática e física. Física, com a parte de ótica, etc. Matemática eu até entendo, porque vocês têm o sim, tempo. mas física, mas se você física... levar lente, essas lente, coisas, né? faz Nossa. faz é sentido. verdade, porque Exatamente. tem as E lentes. Eu já não teve faria por luz, etc. A pouco cancelar. Não, calma, vamos lá. Mas foi tranquilo. Só uma prova, sabe? E teve... que bom. A maioria das pessoas reprovaram. Porque... Mentira, mas você Caramba. provou o ano inteiro por causa dessa prova?
Oi? Reprovou, Reprovou tipo, na o ano prova, eu inteiro? Não. Reprovou tá, na que prova. susto. Reprovaram na prova, sim. Uhum. Eu não. Não? Né? Ela não. Ela não. desculpa. Ela é muito professor- diferente. ela é o foi, exemplo. foi o professor Felipe que te deu aula de física na época, Sofia? Não foi. Não Ele era me o deu Vê- matemática. Era Foi o Thaís? Luciano? Não, você Não, não Luciano Eu tive não aula era. com a Lenita. Ah, Eu tive Lenita, aula com a a Lenita. diva Lenita, Diva, verdade. linda. Nossa, você pegou bem. É Bem porque você no- falou disso, e daí eu queria fazer uma pergunta, que é na questão das matérias. Você Sim. teve uma base de educação aqui no Brasil, que querendo ou não é voltado para o ensino superior brasileiro. Sim. Ou seja, você vai aprender muitas matérias que eram voltadas para você fazer uma faculdade aqui no Brasil. Então, como que você aplicou todo esse seu conhecimento que você teve aqui no Brasil lá no Canadá? E tem, assim, alguma diferença? Por exemplo, a matemática do Brasil é diferente da matemática canadense? Você diria pra Como que é? estudar alguma coisa a mais? Se alguém fosse estudar no Canadá, seria tipo, estuda mais essa parte ou estuda mais aquela? Ou completamente diferente? Eu vou falar a verdade. A gente aprende muito mais que eles. Sério? Muito Caramba. mais. Então, maioria a fala, Tá vendo? base... Eu falei já. A base que eu tive Obrigada, estudando... De nada. Com certeza, muito obrigada. A base que eu tive estudando no EG, numa escola particular, foi assim, 1000 vezes melhor em comparação com as pessoas que tiveram uma educação lá. Entendeu? Caramba. Então, por exemplo, em matemática, eu já me destacava muito. Agora eu vou fazer um adendo aqui, porque a gente Vai, teve faça. conhecimentos prévios sobre a Sofia, que antes na palestra, né, que teve, inclusive quem tá vendo isso agora e não foi na palestra, perdeu a palestra, Perdeu a palavra. Sofia É verdade. falou um pouquinho sobre a questão que você queria cursar medicina antes, Sim. e daí foi pra cinema, uma área completamente diferente. Completamente diferente. Quase infarta, Angélica. Eu lembro disso na Sofia, no 9º ano, que ela fala, não, vou fazer medicina. Meu Deus, imagina. E Mudou quando no ensino a médio gente só? quer saber como que isso aconteceu, como que Nossa. virou essa chave. E também, como que você muda, porque foi no meio do terceiro, não foi? Sim. Como que você muda na reta final, no terceiro do médio, Foi Fala, no não, terceiro? tchau, Não foi no medicina. terceiro. Foi lá pro segundo. Gente, ela está então. falando com a Angélica, que é a mãe dela. É minha mãe. Professora de inglês. A mais Então, diva do mundo. foi a mais diva, então foi do segundo pro terceiro. Sim. Ainda Então, assim, ainda eu ainda assim, sei é bem muito em perto. cima. Foi bem em cima. Foi assim. Primeiro de tudo que quando eu entrei no ensino médio, no primeiro ensino médio, foi o Covid. É. Então, Tudo. eu tava trancada em casa, sabe? Mas aí eu comecei a fazer, foi quando eu fiz eu fiz alguns curta-metragens em casa, quando eu era no Covid. Mas, voltando um pouco, lá quando eu tinha 6 anos, etc., eu assistia a novela do SBT e Adoro. e eu sempre me apaixonei, sempre fui apaixonada por essa área. Mas eu gostaria muito de fazer medicina e eu ainda tenho uma paixão imensa por medicina, não, sabe? Uhum. A medicina é uma coisa que realmente me encanta muito e eu gostaria muito de fazer documentários a respeito da medicina, porque eu Você adoro fez sobre ciência. câncer, né? Sim, exatamente. Eu fiz um curta-metragem, pra quem não sabe. É, eu fiz... A gente vai comentar, né? A gente vai comentar? Vai. Tá bom. Claro. Eu fiz sobre câncer, né? Um curta-metragem sobre isso. E com o Covid, eu trancada em casa, eu comecei a ter aquele autoconhecimento, um pouquinho mais de autoconhecimento. Então, entendendo, pegando o meu... Eu escrevo muito, eu gosto muito de escrever o que eu gosto, o que eu amo, coisas que eu gosto de fazer, etc. Então, foi um momento, assim, muito grande de autoconhecimento pra mim. E aí eu fui percebendo que talvez a medicina não era tudo aquilo que eu realmente queria, entendeu? O que eu queria mais era me expressar de alguma forma que eu conseguisse. Poderia falar Mas horas aqui. se você, tipo, pudesse voltar, assim, uns anos atrás, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa que você fez? Ou você continuaria, tipo, completamente igual? Eu acho que a gente tá sempre... Conforme a nossa vida, a gente tá sempre aprendendo, então a gente sempre pode aprender mais. Eu também quero voltar pra faculdade. Eu quero fazer uma coisa que não tem nada a ver com cinema. Ok, conta pra Eu gente. gostaria Ai, de conta, fazer. vai, Eu conta. gostaria de fazer Exclusivo. astronomia. Exclusiva aqui. Isso é a cara da pessoa que Exclusivo. gosta de física. Sim. Sim. Você precisa conversar com o professor Felipe. Ele, Ah, você e sabe que astronomia ele tem fez- física, né? Tem, nossa, é só Ele física. é formado nisso. Se eu não Ele é tiver formado em errado, astronomia. se eu não tiver errado, a formação Quem dele é é essa. formado em Pergunta pro Fê. astronomia? Gente, mas você gosta de física mesmo? Eu gosto É de física, real? mas o motivo de eu querer fazer isso é porque eu gostaria de fazer um documentário a respeito da origem da vida, a origem do universo. Nossa. E sobre espaço e tempo, esse tipo de coisa. Sim. Que é, que é realmente um assunto que
Te cativa. satisfaz? Muito, e muito. Imagino. Mas assim, fazer uma faculdade de 4 anos só pra isso? Ou será que eu faço uma parceria com Curso, alguém aham. com realmente um físico que Uhum. sabe, entende, e eu consigo agregar o meu conhecimento em documentário, em produção de filme com isso? Eu gostaria de estudar pro resto da minha vida, entendeu? Então, esse é o plano. Então, eu não mudaria nada. É porque, assim, às vezes a gente fala, a gente tá no ensino médio, no fundamental, ele é cansativo. Mas depois que você vai pra universidade, que você vê outras áreas, você vai querer estudar. Você fala assim, nossa, mas eu queria ter um Sim. conhecimento maior. Uhum. Queria conhecer, que nem no caso dela, ela queria fazer física, astronomia, né? Sim. Física não, astronomia. Porque aí é agregar conhecimento, é unir a profissão que ela tem hoje como produtora com algo que ela tem um prazer, porque aí, no caso seu, é um prazer. Sim. E com esse prazer transformar num documentário para levar mais conhecimento para as pessoas. Né? Porque o Exatamente. documentário, Às vezes- no meu ver, é levar conhecimento, Sim. né? Sim. É um olhar diferenciado e mais aprofundado de algo. Sim, Então, a sua orientação é que o aluno tem que ter a fluência em inglês. sim. No Sempre. idioma, né? Na Inglês língua é o essencial. inglesa. Mas como Essencial. funciona pra entrar na faculdade? Porque assim, perdão por entrar no falar. mesmo. Eu ouvi muito falar sobre o GPA. GPA. É que eu não tenho certeza, porque assim, um dos meus sonhos é trabalhar no Canadá, é morar no Canadá. Legal. Só que faculdade que eu quero fazer, lá não tem muitas faculdades com cursos que eu quero fazer. Qual curso você quer Eu queria fazer? fazer medicina veterinária, só Medicina que lá é um veterinária? pouquinho mais difícil. Porque Hum, pelo que eu pesquisei, como são poucas faculdades que oferecem esse curso, acaba sendo com um GPA mais alto. O que eu, no caso, Não. não tenho, sabe? tá. É complicado explicar, porque Tem a não. conversão pro GPA O GPA é basicamente um cálculo que eles fazem com as, da nota? das suas notas. Então, isso é uma coisa que a minha mãe sabe muito. Então, Então, aproveitando aqui que a professora Angélica está aqui no nosso apoio, ela está falando que dependendo da faculdade, eles fazem sim o cálculo E acima de 3? a conversão. Mas isso no Canadá, né? Não No nos outros Canadá e países. Estados Unidos também. Então, Canadá em e nos alguns Estados outros Unidos. países. Mas não em outros países, tipo Europa. Acho que É outro tipo de é sistema. outro sim. processo. Então Você aí, acha gente, que Canadá e é Estados Unidos. impossível passar em uma faculdade sem ter um GPA tão alto? Nem um pouco. Na verdade, o que eu ia falar pra você é o que você disse sobre o curso de medicina veterinária. A faculdade que você ia precisar fazer seria uma ciências em geral, porque lá é diferente. Você tem que se especializar, por exemplo, ter uma base Pra em depois biologia, por exemplo, Um bacharel, né? É. Seria. um bacharel. Então, no meu caso, como eu queria fazer medicina, eu precisaria de basicamente uns 10 anos de estudo. fazer. Então, Lá. eu faria uns Falam que 4 no anos Brasil é de muito melhor cursinho. medicina. Muito mais. É muito Credo. mais fácil de você Sim. se formar e já entrar na área lá. Inclusive, no Canadá, como eu já disse, não é muito concorrido a medicina, porque quase não tem médico. Então, é uma coisa que tá precisando ter médico lá. E então, as pessoas que vêm, por exemplo, se formaram no Canadá, no Brasil, têm uma chance muito mais alta de arrumar um emprego aqui E em como muito médico. menos tempo, Lá. né? Muito menos tempo. Muito menos. Muda. Tanto lá quanto nos Estados Unidos também. Mas no seu Sim. caso, seria a mesma coisa, sabe? Você faria biologia ou qualquer coisa e depois você faria, tipo, uma residência, um curso técnico Sim. especializado em medicina veterinária. Então, eu acho que não é impossível. Com o GPA, sim, ajuda, mas o GPA não é o principal, tá? O principal vai ser a sua redação que você vai fazer para a faculdade. Será também as suas notas, claro, mas as suas atividades extracurriculares. Se você tem trabalho voluntário conta muito. A Olimpíada teacher passando ajuda hoje também? na sala, gente, pra poder avisar. Olimpíada ajuda também? Com certeza. Tudo que é extracurricular Sim, é tudo o que faz a fora da O escola. que a Sofia havia dito na palestra. Ela Sim. montou um portfólio e aí nesse portfólio vocês colocam tudo que é uma Sim. experiência que foi válida. Exatamente. Até mesmo um projeto do colégio. As simulações da ONU, gente, Também. que tem todo ano, vamos estar Sim. participando. Qual que é a exatamente. Olimpíada de Sim, matemática? Eu, ano passado, eu coloquei para vocês uma lista de universidades externas, né, no exterior, que entra o Enem, tá? E aqui no Brasil, Sim. as Olimpíadas que aceitam, as universidades que aceitam as Olimpíadas. UBC E mesmo- aceita Enem. Caramba. E mesmo as que não aceitam o Enem como método de entrada, você ter uma boa nota e ter um bom
Um bom resultado no Enem já é um plus a mais, já é uma Sim. coisa que você pode colocar no seu currículo. Conta um pouquinho Tá. do seu trabalho agora como Tá bom. produtora. Legal. Logo depois que eu me formei, né? Como eu já disse, na faculdade eu me especializei em produção, que é a parte toda burocrática de um filme. Então, por exemplo, se você quiser colocar, sei lá, uma música, eu vou precisar fazer o copyright daquela música pra gente ter acesso, pra gente ter autorização, obrigada. Autorização pra colocar no filme, entendeu? Então, toda a documentação dos atores, por exemplo, sou eu que faço. Então, a produção é realmente, eu trabalho com toda a parte do dinheiro, mas eu também faço a outra parte, me especializei na outra parte também, que é completamente diferente, mas também sou completamente apaixonada, que é a parte de arte. Isso daqui é meu logo, né, que eu fiz. Isso aqui eu fiz à mão, quando eu ainda estava na faculdade. A gente precisava fazer o portfólio, então esse foi o que eu fiz pro meu portfólio da faculdade para me formar. Seria tipo um TCC? Seria tipo um TCC, isso. Pro TCC eu fiz basicamente eu fiz 2 TCCs, né? Que o primeiro foi, eu fui produtora de um dos filmes, um dos curtas-metragens que a gente fez, e também teve esse portfólio que eu precisei colocar toda a parte de arte que eu fiz durante a faculdade nesse portfólio. Então, teve mais de 93 páginas, sabe? Demorou muito pra fazer, muito mesmo. E sim, nesse a gente tá ganhando vários prêmios já. Ai, que bom. E os outros curtas também, a gente já tá ganhando vários prêmios. Então, assim, o meu nome está em diversos festivais. A maioria no Canadá, mas tem alguns que estão... Por exemplo, eu fui produtora de linha... Eles foram para os festivais dos Estados Unidos, lá em Los Angeles, teve um em Nova York. Ai, que legal. Então, assim, tá... Viu, gente? Nossa aluna, tá? Vai ficar Desculpa. famosa. Ela é filha do EG, tá? Tem várias produções. Eu tenho várias Ela produções. foi minha aluna, tá? O orgulho Desculpa, da hein? Alexandra. Lógico, sempre. Vamos lá, vamos fazer um momento rápido. Vamos. Vamos tá lá. muito feliz. O medo que você superou. A ser eu mesma. Com certeza. Um erro que virou aprendizado. Tudo que envolve morar sozinha. É verdade. Concordo com você. Um momento de maior orgulho. Ai, todos os meus filmes lindos. Eu E... sabia que ia ser Mas esse. não só, assim... É simples falar, mas pra mim não é tão simples. Que é, assim, o trabalho que eu tenho hoje, eu não dependo mais dos meus pais pra nada. Entendeu? Então, eu pago minhas contas. E eu faço isso desde os meus 18, 19. Sabe? Então, eu saí de casa, assim, eu já tava Novinha, sabendo. né? 18 anos. Sim, eu era muito nova. Tem uma base Então- familiar muito boa. Angélica e pra- motiva pra- lá no Pausa fundo, pra teacher gente. quase chorando Aí ali é atrás. ela vai chorar. Não chore, vai. Você é a base de tudo. E um conselho que você dê para os Nossa, nossos sim, alunos. verdade. Qual conselho que você daria hoje? Falar, hoje, o meu conselho seria Para os esse. EGZetes. Como? Os EGZetes. Ah, Eu acho que é mais, assim... Como eu já tinha falado antes, né? Lute pro que você quer, mas, assim, com paixão. Encontre algo que você realmente ame muito e lute pelaquilo. Porque ninguém vai fazer por você, entendeu? Então, você tem que se esforçar e muito pelo que você ama, porque é isso, é a vida. A vida é isso, a vida você encontra mais e mais razões pra amar e, sabe, amar a si próprio também, muito importante. Então, se E acreditar, esforcem né, muito também. E estudem inglês. Olha, pessoal, Estuda ó a inglês dica, com a pessoal. teacher tá no terceiro do médio e não Angélica. consegue É. conjugar verbos. Vamos estudar vamos lá. inglês. Vai fazer a leitura do texto com a Angélica, ela tem que repetir 30 vezes a palavra certa. Nossa. Exatamente. Sim, Bom, eu vou usar algumas palavras para fechar. tá bom. Então, gente, hoje ficou claro que sonhos grandes, a primeira abertura da palestra da Sofia foi sobre sonhos, né? Sim. Ficou claro que sonhos grandes começam com pequenos passos, né? E que com coragem e planejamento fazem toda a diferença. Muito obrigada, Sofia, do meu coração, assim, compartilhar sua trajetória com tanta sinceridade. Você fez o dia da Tá. Alexandra. tá? Fez. Eu quero agradecer muito de coração por você compartilhar suas experiências, sua trajetória com sinceridade, os seus aconselhamentos que você deu para as meninas e agora a gente vai proporcionar para os alunos que não tiveram a oportunidade de estar aqui, né, Sim. batendo papo. Uhum. Essa inspiração que você
trouxe, né, para os nossos alunos. E para quem está ouvindo a gente, ó, é assim, eu vou usar termos da Sofia. Não tenha medo de sonhar grande, mas principalmente não tenha medo de começar. Vocês perceberam que a Sofia, ela resolveu na terceira série do médio, então terceira série do médio. Né? E assim, a Sofia é uma das ex-alunas nossas que passaram, mas eu conheço vários também que foi na terceira série, né? Que eu não vou citar nomes aqui porque a pessoa não tá. Mas vários alunos, eles tiveram esse momento de falar, é isso que eu quero na terceira série do médio. Por isso que a gente oferece coisas para vocês desde o nono, para começar a pensar, né, a sonhar um pouquinho. Bom, e fica assim nosso agradecimento Muito pelo nosso obrigada. primeiro episódio, né? gente Se agradece pode chamar muito, aqui. sim. Muito legal. Até a próxima, Sofia. Obrigada. Tchau, Meninas, gente. Obrigada gente. por vocês Muito terem obrigada. Obrigada, gente. É, Lindas, vocês perfeitas. Pela terem oportunidade, né? a oportunidade de vocês estarem aqui, porque sem vocês aqui não ia sair, não ia surgir. Fofo. Então, eu agradeço de coração para Maria Luísa. Você está disponível para a gente hoje, você, Maria Clara. Acreditar um pouquinho no sonho que a gente está construindo a partir de agora. E aí, logo, logo são vocês aqui do outro lado. E até mais, Obrigada. gente. Tchau, até o próximo. Tchau. Beijos.